Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos estar vendo o assunto Introdução ao Estudo dos Seres Vivos, da nossa disciplina de Ciências, com a professora Rosivana Amaral. Então, nós vamos estar conhecendo o que é um ser vivo. Para a gente definir um ser vivo, nós o definimos a partir das características que ele apresenta. Então, um ser vivo, ele tem que ter organização celular, assimilação ou nutrição, crescimento, ele reage a estímulos do ambiente, reprodução, evolução e ele também apresenta ciclo vital. Então, a gente vai estar conhecendo um pouquinho hoje de todas essas características, o que cada uma significa. Organização celular. Os seres vivos, eles têm uma organização. E essa organização, ela vai de organismo, sistemas, órgãos, até chegarmos à menor parte que constitui um ser vivo, a menor estrutura que nós chamamos de célula. Então, aqui nós temos os sistemas que constituem o organismo, que são grupos de órgãos que trabalham em conjunto. Aqui nós temos a imagem mostrando um órgão, né, do nosso sistema digestório, o fígado. E esses órgãos são parte dos sistemas que realizam funções específicas, né? O sistema digestório é responsável pela nossa digestão. Só um minutinho aqui. Então, os órgãos, eles são parte dos sistemas que realizam funções específicas. Aqui a gente tem a imagem, né, de mais um sistema do nosso sistema digestório aparecendo com ênfase o esôfago e o estômago. Mais os órgãos, tá? Aqui o fígado, tá? E os tecidos são grupos de células que têm a mesma função. Então, aqui nós temos o órgão estômago, e esse órgão estômago ele é formado por um conjunto de células que nós chamamos isso de tecido. Então, o órgão ele é formado por diferentes tipos de tecidos. Aí nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, que irão constituir o órgão estômago. Tá? Olha só aqui, né? O órgão, o organismo, o sistema digestório, o órgão, no caso aqui nós temos o fígado e os tecidos que formam o fígado e as células, em a imagem abaixo, que constituem os tecidos. Vocês verem com uma melhor exatidão. E chegamos, né, na menor estrutura que constitui os seres vivos, que são as células, tá? Aqui nós temos diferentes tipos de células que constituem os diferentes tipos de tecidos. Parte das células, que nós temos uma célula animal, que ela vai ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo, que vai conter o DNA, o material genético. E temos também as células, né, de uma bactéria aqui chamada de célula procariótica, que ela não vai apresentar núcleo, que é o citoplasma, membrana plasmática, parede celular, e o DNA, vocês podem observar que está espalhado pelo citoplasma. Então, nós temos, os seres vivos são constituídos por dois tipos de célula. A célula procariótica, que a gente acabou de ver, a bactéria, e esta aqui é a célula que pertence, né, a um ser vivo, que são os animais, e é uma célula eucariótica, onde ela é mais complexa, vocês podem observar a imagem, né? E qual é a diferença dela? A diferença é que essa aqui vai apresentar o núcleo, onde vai estar armazenado, né, separado do citoplasma, o nosso material genético. Então, esta célula pertence a um ser vivo, que é uma planta, tá? Tipos de célula, né? Esta célula possui núcleo? A gente acabou de ver. Não, o material genético está espalhado no citoplasma da célula. Então, esses seres que apresentam célula procariótica são chamados de seres procariontes.
E aqui nós temos a célula eucariótica também, para a gente aprender a fazer essa diferença. Então, a célula eucariótica, vocês observam que ela tem membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, a diferença entre elas é a presença de núcleo na célula eucariótica, enquanto na célula procariótica o material genético está espalhado no citoplasma da célula. Quais são os seres vivos? Quais seres vivos são procariontes? As bactérias. E quais os seres são eucariontes? Que nós temos, protozoários, alguns fungos, plantas e os animais. Os seres também podem ser formados por uma única célula. Aqui nós temos os seres unicelulares. O que os seres vivos eles têm em comum? Todos apresentam uma única célula. Tá? E temos os seres pluricelulares ou multicelulares que a gente vai ver daqui a pouco. Então, todas as bactérias, protozoários e alguns fungos são formados por uma célula. Por isso, são chamados de seres unicelulares. Aqui os pluricelulares, a maioria dos fungos, todas as plantas e todos os animais são formados por várias células. Por isso, são chamados de seres pluricelulares ou multicelulares. Os vírus são exceção, tá? Que nós temos vários tipos de vírus. São seres que não são constituídos de células, são chamados de seres acelulares. Aqui nós temos a imagem de alguns deles: o vírus da cachumba, da varíola, a rabidovírus e etc. Aqui nós temos os vírus que são também exceção. Aqui nós temos um bacteriófago, que é um tipo de vírus que ataca as bactérias. Como vemos esses seres microscópicos? Nós vemos através de um aparelho chamado de microscópio. Tá? Por isso que nós temos essas imagens aí no slide. Então, nós temos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, que tem uma capacidade de ampliar a imagem das estruturas, e hoje nós conseguimos observá-las, observar os seres microscópicos, as células que constituem os seres vivos. Então, eles são de suma importância para, só um minutinho aqui, para o estudo da biologia. Tá, aqui mais as imagens, tá, do microscópio óptico, do microscópio eletrônico, onde a resolução dele é maior, é mais nítida a imagem. E aqui nós temos a outra característica dos seres vivos, que é a assimilação ou nutrição, que é a capacidade dos seres vivos a aproveitar os nutrientes, substâncias contidas nos alimentos. E os nutrientes são indispensáveis para que as células fabriquem suas substâncias e a energia para a vida. E essa nutrição ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. Aí nós vamos ter os seres autotrófos ou autotróficos e os seres heterotróficos ou heterotrófos. Então, os seres autotrófos são os seres capazes de produzir seu próprio alimento, por exemplo, as plantas, as algas e etc. Os heterotrófos são seres que se alimentam de outros seres vivos, por exemplo, os animais, fungos e etc. Aqui nós temos a imagem dos seres autotrófos, algas, bactérias, as plantas, e os seres heterotrófos, tá? Onde eles vão estar compondo, assim como os seres autotrófos. Posteriormente nós vamos estar conhecendo a sequência deles dentro da cadeia alimentar. Ó, dando continuidade aqui, só um minutinho. Só um minutinho aqui. Voltando. Voltando aqui, vou te passar o slide.
Aqui nós temos outra característica dos seres vivos, que é o crescimento. O processo de crescimento nos seres vivos pode ser por aumento do tamanho nos seres unicelulares e aumento de volume e número de células nos seres multicelulares. E esse processo decorre a incorporação e da transformação de alimentos, tendo como consequência a nutrição e o metabolismo. Os seres brutos também podem eventualmente crescer, como acontece com os cristais, que crescem por decomposição de matéria em sua superfície. Reprodução, processo através do qual surgem outros seres vivos. Esse processo é importante para a manutenção do número de indivíduos de uma espécie, mas não é fundamental para a vida de um indivíduo, pois este pode viver sem se reproduzir. Os seres brutos não têm capacidade de reproduzir e ela pode ser assexuada, onde parte do corpo de um ser dá origem a outros seres com as mesmas características, ou sexuada, onde dois indivíduos de sexos diferentes produzem células especiais, gametas, que são os óvulos e espermatozoides que se unem através de um processo chamado de fecundação, produzindo uma célula ovo ou zigoto. Aqui nós temos na imagem, né, a reprodução assexuada, onde ocorre com a participação de um único indivíduo, e a reprodução sexuada, onde ocorre a presença de gametas e do processo de fecundação. Os seres vivos reagem a estímulos do meio, e essa reação a estímulos corresponde, né, aos estímulos que podem ser as mudanças pela quantidade de luz, claro, escuro, pela temperatura, quente ou frio, pela umidade, seco ou úmido, ou a presença de substâncias químicas, como uma substância tóxica ou o cheiro de um predador, por exemplo. Piscar e lacrimejar quando um cisco entra no olho, quando uma planta fecha seus folíolos ao ser tocado, um animal pode perceber não há o odor de um predador e ainda distante e responder rapidamente esse estímulo, fugindo do local, né? Então, todos os seres vivos, eles reagem aos estímulos do meio, do ambiente onde eles se encontram. E essa resposta a esses estímulos, elas podem ser por irritabilidade ou por sensibilidade. Mutações e evolução. As mutações são mudanças que ocorrem na estrutura responsável pelas características e função dos seres vivos, e as sucessivas mutações ao longo do tempo e a seleção do ambiente causam o processo de evolução dos seres vivos, que vem ser as modificações ao longo do tempo através de processos que levam os seres vivos a uma maior adaptação ao meio. E ciclo vital, ou ciclo de vida, é uma característica importante dos seres vivos, né? E é ter um ciclo de vida que compreende as transformações pelas quais passa um organismo, né? O seu processo de desenvolvimento, nascimento, crescimento, desenvolvimento, né? Onde está o processo de reprodução, envelhecimento e morte. Então, todos os seres vivos, eles passam por esse ciclo vital, por esse ciclo de vida que compreende o processo de nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Então, a nossa aula, né, nós estamos hoje resumindo para vocês um pouquinho sobre o que é um ser vivo. Então, ele nasce, cresce, se reproduz e morre, se alimenta, reage a estímulos do meio. Espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouco sobre o nosso assunto de hoje. Tchau e até a próxima.